I never made it, but I know what it takes. Baseada na pergunta que foi enviada, né, por esse meu cliente e seguidor, que inclusive ele nem vai poder estar aqui hoje, porque ele está treinando, mas depois ele vai conseguir assistir. Porque ele perguntou por que as mudanças elas nos provocam tanto medo. Então eu achei interessante explicar um pouco dos mecanismos da nossa mente, segundo a hipnose, né? Porque o modelo que a gente mais utiliza hoje é o de Gerald Kay, que é um dos mais aceitos pelos hipnólogos, que é onde diz que a mente ela está dividida em consciente, subconsciente e inconsciente. Tinha feito até um desenhozinho aqui, vou ver se eu melhoro da próxima vez, acho que não dá pra ver. Que é basicamente, o inconsciente vai ser essa partezinha menor, certo? Essa parte maior parece um ovo frito. Essa partezinha maior é do subconsciente. E essa parte maior é o consciente. Ellen, bem-vinda. Obrigada, gratidão, minha querida. Vamos lá. E a nossa mente consciente, ela tem 4 itens e elementos, que é basicamente a parte analítica, que é onde a gente usa aquela criticidade, né? Porque eu tinha até gravado já um vídeo a respeito, explicando como funciona, mas às vezes eu até entendo. Eu mesmo também não tenho tanta paciência de assistir vídeos, e sendo assim ao vivo a gente já fica melhor, né? Quem me conhece, quem é meu cliente, sabe que eu não gosto de script, por isso que eu amo esse mundo da hipnoterapia, porque cada cabeça, cada cliente é um universo, e mesmo as técnicas sendo parecidas, sempre é adequado. Eu tinha até montado um scriptzinho aqui bonito, mas pronto, eu vou ver se eu olho, para caso eu esqueça de falar alguma coisa. Mas eu prefiro falar assim, mais abertamente, para ficar melhor. Então, Williane, bem-vinda, boa noite. Bora lá. A nossa mente consciente, ela é aquela parte que ela critica as coisas, ela usa a parte racional, porque é como o vigia de um banco, que ele fica ali monitorando quem entra, quem sai. Diz, não, você pode entrar. Não, você não, deixa as coisas metálicas aí. Não, você passa outro dia. Essa é a nossa parte da nossa mente consciente, porque ela é essa parte crítica. Outra forma também, já pensou se a gente não tivesse essa mente consciente, eu chamasse vocês, pessoal, vamos ali comer uma comida podre? E você ia dizer, bora? Não. Então isso é uma forma da gente poder fazer as nossas escolhas. Tem na nossa mente consciente também, tem a parte da memória funcional, que é aquela memória de curto prazo, onde a gente guarda pequenas informações, por exemplo, o nome da mãe, o nome do pai, seu nome, o endereço, porque eu creio que você precisa saber o seu endereço para você poder conseguir voltar para casa, né? Então, essas coisas de fácil acesso, principalmente quando a pessoa está tirando carteira, aí precisa do CPF, então é uma coisa que todo mundo vai decorar. E você não precisa ficar pensando muito, sofrendo, porque é uma coisa que está ali já na sua memória funcional, para você utilizar todo o tempo, porque é uma coisa que você já utiliza bastante. O que mais? Aí tem essa parte analítica que eu já havia falado, e tem também a força de vontade, pessoal, que a força de vontade ela pode ser traduzida pela motivação, porque vocês podem prestar atenção. Quando a gente escuta, vê um vídeo motivacional, dá aquela empolgação, eu vou mudar. Não, agora eu vou fazer a minha vida diferente. Quando a gente lê algum livro de autoajuda, a gente diz, não, agora eu vou fazer, a partir de amanhã eu vou conseguir. Só que aí, se você observar, essa nossa motivação, ela é como se fosse a carga do celular. Você observe, ela pode ser recarregável, só que ela vai diminuindo, vai se esgotando. Então, por isso que só a força de vontade, ela não vai nos ajudar. Se fosse assim,
né? Só com a força de vontade nós conseguiríamos resolver muitas coisas. A pessoa às vezes quer criar o hábito de ir para uma academia. Ah, eu quero emagrecer. Não, eu quero ser mais motivado, eu quero ganhar mais. Mas aí a pessoa não continua, não tem aquela motivação porque a energia ela vai diminuindo. E aí ela esquece de dar aquela carga para que possa recarregar novamente. Então essa é a parte da nossa memória, certo? Da nossa mente consciente. Aí vamos lá para a mente subconsciente. O subconsciente, pessoal, está armazenado tudo que aconteceu na nossa vida desde quando a gente estava na barriga da mãe, certo? Todo o nosso sistema sensorial e tudo que a gente vivenciou, tudo. Tudo que a gente aprendeu, falou, sentiu, inclusive também é lá onde está originado os traumas, as nossas capacidades, e através da hipnose nós acessamos o subconsciente, certo? Como eu já havia falado, esse modelo de mente é o que mais é aceito hoje, porque é uma forma que a gente consegue trabalhar. Então, bora lá. E o inconsciente. O inconsciente, ele é responsável pelo nosso sistema autônomo, o sistema nervoso. Por exemplo, você não precisa pensar para piscar o olho, né? Como também você não precisa lembrar, peraí, vou bater meu coração agora. Não, vou respirar agora. Não, você não precisa fazer isso. Já é uma coisa que faz parte do seu sistema imunológico. Então, isso é inconsciente. Esse modelo é para nós, hipnoterapeutas, mas já para Freud, tudo que não é... Diana, bem-vinda, boa noite. Mas para Freud, já é um modelo para os psicanalistas, né? Que tudo que não é consciente, para ele era inconsciente. E tem até alguns hipnoterapeutas, Oséias, bem-vindo, gratidão aí, boa noite. Até alguns hipnoterapeutas, eles dizem que vão acessar o inconsciente da pessoa. Não, o que a gente, enquanto hipnoterapeuta, acessa é o subconsciente, que é lá onde está tudo armazenado, como eu já havia falado, todas as vivências, todas as suas capacidades, certo? Todos os traumas, os medos, fobias, todas aquelas emoções, onde fica tudo armazenado. Aí também, pessoal, tem a questão dos hábitos, que eu havia falado que tem os hábitos bons, os hábitos ruins e os hábitos funcionais, né? Hábito bom é aquele que você faz e que agrega para você. Por exemplo, ler, estudar, se alimentar bem, não é? E os hábitos ruins são aqueles que atrapalham a nossa vida, desde os mais simples, dos mais básicos, até os chamados vícios, como roer unha, bruxismo, fumar, né? Porque você não consegue controlar. Como no último vídeo eu tinha publicado, você não consegue controlar esses hábitos ruins, porque ele já foi automatizado. É um programa que fica rodando, certo? Você já rodou tanto esse programa que aí ele já vai automático. É igual quando você começou a dirigir, né? Você, assim, a primeira vez, para quem dirige, na autoescola principalmente, você vai passar a primeira marcha. Como é que passa a primeira marcha? Não, peraí, eu entrei dentro do carro, eu ligo, eu tenho que fazer como? Sim, olhar os espelhos, tal. Na primeira marcha é assim, a segunda, tal, terceira, beleza. Hoje, observe que você não precisa mais pensar. Por quê? É uma forma do nosso cérebro economizar energia. Porque só o cérebro, ele consome de 25% a 30%. Ele precisa de glicose. Aí, o que acontece? Outra coisa também, que essas coisas são otimizadas, que a gente não precisa dar o cadastro do tênis, você dar o laço no cadastro do tênis. Quando você era criança, certamente você ficava pensando, não, primeiro passa assim, depois passa assado. Hoje não, hoje você já é uma coisa automatizada, não é verdade? Porque o seu cérebro entendeu, não, esse arquivo aqui é interessante, então vamos deixar sempre ele rodando.
E infelizmente o nosso subconsciente, para tentar nos proteger, muitas vezes ele roda os programas que nos faz muito mal, mas é uma forma de proteção. Eu vou explicar melhor, certo? Deixa eu ver, o que foi que eu esqueci de falar? Sim, porque o ser humano ele toma em média de 2.500 decisões por dia. Então, uma dica, e eu tô fazendo isso também. Nós mulheres, que se for procurar fazer compra, até mesmo homem também, que tem muito homem vaidoso, se for procurar fazer compra ou fazer alguma atividade que esgote a sua mente logo nas primeiras horas do seu dia, se você for ficar indecisa, ai, qual a roupa que eu vou vestir? Ai, não, esse brinco combina com isso, não sei o quê. Você vai esgotar toda a glicose do seu cérebro e aí o resto do dia você vai ficar com aquela mente cansada. É a mesma coisa, muitas vezes quando a gente tem um dia muito esgotante, muito estressante, que precisou tomar muitas decisões, né, porque independe da nossa área, né, todos nós temos que tomar decisões desde assim que a gente levanta, já somos fadados, né, a tomar tais decisões. Então, já teve aquele dia, certamente, para vocês também, em que você teve um dia tão esgotante que quando você chegou em casa, tomou um banho para jantar, você simplesmente disse assim, ai, sei lá, não tô com vontade de comer nada, quer comer o quê? Ai, não sei, veja aí, não sei, traz aí alguma coisa, ou no restaurante, a pessoa já não tem mais nem condições de tomar alguma decisão, porque já sobrecarregou o cérebro. Então, por isso que os hábitos são importantes. E por que a gente precisa reprogramar a nossa mente, né? Porque quanto mais a gente otimizar os hábitos bons, a gente vai conseguir viver melhor, certo? E quando a gente otimiza esses hábitos bons, o nosso subconsciente ele não vai ficar tentando economizar energia de forma desnecessária. Bem-vinda, Gessiane, boa noite. Estamos falando aqui porque as mudanças nos provocam tanto medo, certo? Isso, Adson, muito bem. É muito interessante isso. Pessoas de negócios, pessoas bem-sucedidas, e é sempre bom a gente falar muito isso em PNL, de você modelar o comportamento dessas pessoas. Eu conheço diversas pessoas que só usam camisa preta. A pessoa até às vezes pensa que não, só tem aquela camisa. Isso é mais difícil para mulher, porque mulher é muito vaidosa. Mas é sempre bom a gente procurar otimizar. Sempre os mesmos tons. E antes de você ir dormir, você já faz aquela listinha, já deixa aquela coisa pré-pronta. Diz, não, amanhã eu vou usar tal e tal. Porque quando você acordar de manhã no automático, você já vai focar no que é importante, no que é realmente que você quer gastar toda a sua glicose. Então, Gessiane, você que entrou agora, estamos falando sobre por que as mudanças nos provocam tanto medo, certo? Dando uma explicação com relação ao modelo da mente segundo a hipnoterapia. Então, vamos lá? Sim, tem alguns autores que eles falam que existem 6 emoções primárias, certo? Aí tem gente que fala que são 8, tem uma psiquiatra que fala que é só um, que é o medo. Eu, sinceramente, das vivências de consultório, de tudo que eu estudei e que continuo estudando, certo? Porque eu acho que a gente nunca sabe de tudo, a gente está sempre procurando melhorar a nós mesmos e ajudar, né, as pessoas. Então, no caso, eu considero que são vários, no caso, medo, tristeza, alegria, nojo, raiva, surpresa. Por isso que algumas vezes já aconteceu com vocês, com certeza, a gente está no meio de uma discussão acalorada ou uma conversa e às vezes a gente olha assim, fulano é muito irracional. Se ele é irracional, então ele está agindo pela emoção. A emoção está onde? No subconsciente. Então ele não está pensando, ele não está usando o fator crítico dele para poder resolver da melhor forma tal discussão. Então, no subconsciente, como eu já havia falado, é a nossa memória definitiva, é onde fica armazenado tudo, né? E com a hipnose, nós podemos fazer a reprogramação, a gente trata, porque a gente acessa, certo? O subconsciente. Davidson, boa noite. A gente acessa o subconsciente. Fabiano, bem-vindo também, boa noite.
e através desse acesso a gente consegue dar as sugestões. E não tem nada, gente, de místico. Depois eu também posso fazer uma outra live explicando melhor o que é a hipnose. É porque todo mundo quer ter o controle da mente, né? Para você poder otimizar melhor o seu tempo. Então eu achei interessante já começar por essa. Eu tinha até feito também um resumo para falar um pouco sobre a hipnose, mas ia levar muito tempo, talvez se estenda demais. Eu acho melhor a gente focar nisso. E quem sabe eu não faço outras lives dia de segunda-feira, nesse mesmo horário, se ficar legal para o pessoal. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, através da hipnose a gente consegue acessar o subconsciente e não tem nada a ver com aqueles filmes com o Pica-Pau que a gente assistia, que ficava com aqueles olhos assim mudando e tal, vou controlar a sua mente. Não. A pessoa fica todo o tempo consciente, hipnose nada mais é que um estado concentrado, né? É como se aquele vigia que eu dei a metáfora no início do vídeo, o vigia que fica lá, que é a mente consciente, fica dizendo, não, você entra, você não entra. É como se fosse um muro. Então a gente vai e tenta driblar esse muro, porque qualquer pessoa ela pode ser hipnotizada, desde que você queira ser hipnotizado e você siga as instruções. Aí eu vou até abrir aqui um lequezinho rapidinho, porque algumas pessoas dizem, você atende criança, meu bebê chora, tal, não sei o que. A pessoa precisa entender o que eu estou falando. Existem outras coisas que o pessoal fala também com relação a mesmerismo, que depois, na outra live, eu explico melhor. Mas basicamente é isso, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, certo? Para reprogramar a mente. E a gente pode modelar pessoas de sucesso. A gente já faz isso, a gente já modela conscientemente. Só que demora muito, porque se você observar, como eu já havia falado, a motivação, só ela não é suficiente, porque ela precisa estar sempre sendo recarregada. Então, com a hipnose, a gente vai direto no subconsciente e aí a gente já dá a sugestão para a mudança que a pessoa quer ter na vida, seja para reprogramar um vício. Crianças a partir de 7 anos, Davidson, porque todo o sistema cognitivo dela já está formado. Sejam bem-vindos, Pedro, Davidson, bora lá. Vamos continuar, senão pode ser que não dê tempo. E também no nosso subconsciente está a autopreservação, que é a função mais importante. É aquela função para nos manter feliz, seguro. Por isso que a gente fala muito em a questão da zona de conforto, que a gente usa bastante. Não quero sair da minha zona de conforto. A pessoa, não estou confortável, mas também não consegue se mexer. Porque o subconsciente é como se fosse, sabe o desktop do seu computador? Tem lá a pasta dos documentos. Aí tem mais pastas dentro de outras pastas e outras pastas. Quanto mais pastas essas emoções tiverem, fica mais difícil acessar. Quanto mais rasas essas pastas estiverem, fica mais fácil a gente conseguir acessar. Pessoal, tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido. Eu gosto de usar essas metáforas que a gente utiliza porque fica mais fácil de compreender. Continuando a autopreservação. Porque, como eu tinha falado também no videozinho, que o nosso cérebro é constituído pelo neocórtex, sistema límbico e o... Passei muito tempo nessa zona. Isso, amiga, vamos sair dela. Que é quando a pessoa, que é o reptiliano, quando a pessoa diz, quando você está num sistema de pânico, ou você foge, ou você luta, ou você corre. Então, essa é uma forma de autopreservação do nosso subconsciente, da nossa mente subconsciente. Porque o subconsciente, ele não distingue o real do imaginário. Então, os medos, sejam eles reais ou irreais, ele vai nos proteger, certo? Vou até dar um exemplo aqui, que é como se fosse um copo com água, que a gente vai armazenando até ela encher. Alguns casos que já aconteceu, uma cliente que estava com problema de compulsão alimentar. Aí porque eu procuro fechar o plano para que a gente possa trabalhar melhor. Porque só em uma sessão já melhora, mas não é suficiente. Então, a gente começou mudando o mindset dela, que é o que ela entende do aqui e do agora,
Depois a gente foi fazer, fomos acessar, certo? Memórias, fomos fazer regressão, fomos acessar a primeira vez que ela sentiu aquela emoção, né? Aquela vontade de comer aquela coisa. E daí foi identificado que ela tinha sofrido um abuso, né, de um padrasto, e daí ela falou para a mãe não acreditou nela. Então, é como o copo já começou a encher. O subconsciente falou assim, não, então, homem faz o mal. Ele não nos traz felicidade. E, então, eu vou ficar quietinha. Vai pro colegial, daí começa a ficar aquela pessoa introvertida, porque ela já tem guardado numa pastinha do subconsciente essa situação, então ela fica mais reservada com medo do sexo oposto. E aí o copo já tá meio cheio. Daí ela se casa, né? E o homem diz, não, o homem para ser fofinho, né? Não, eu já errei muito, não sei o que, mas você eu amo, não vou mais fazer isso, tal. Aí o que é que o subconsciente dela resista? Opa, pera lá. O homem que deveria cuidar, né, que era o padrasto e tal, abusou de você, você foi falar, não, sua mãe não entendeu. No colégio também, você não conseguiu se relacionar. E o homem da sua vida, que você ama, que você casou, que você quer passar o resto da sua vida, vem pra você dizendo que ele maltratava as mulheres, ele pode fazer isso com você também. E aí, o que é que acontece? O subconsciente começa a rodar um programa dizendo, não, o que é que eu posso fazer para não atrair mais o sexo oposto, para que eu não venha sofrer. Aí, eu, por exemplo, não, eu sou atraente, então como é que eu faço para não atrair mais? Começa a comer. Então o subconsciente daí disparou esse gatilho, esse mau hábito, e ela começou a comer, ficou obesa, e daí o subconsciente falou assim, pronto, estamos seguras. Agora nenhum homem vai conseguir mais tirar a nossa felicidade. Estamos seguras, estamos felizes. Não, subconsciente. Não é assim. Porque, pessoal, o subconsciente, ele não sabe como nos ajudar. Por isso que a gente precisa ter o controle da nossa mente. É como se você abrisse a porta assim, peraí, agora quem vai mandar sou eu. Deixa eu lhe dizer como é que tem que ser. Não, eu tenho que... Isso aí aconteceu... vamos ressignificar isso. E aí a gente não consegue apagar o passado, mas a gente ressignifica essa emoção, entendendo que foi uma situação pontual e que muitas pessoas passam por diversas situações. Pessoal, tem muitas pessoas também que já passaram pela mesma situação e hoje em dia estão de boa e conseguem viver feliz, né? Não gerou aquele impacto, porque é a forma que você começa a observar. Então vamos lá pra frente, porque senão não vai dar tempo. Cadê? Porque todo mundo sabe o que precisa fazer. Conscientemente a gente sabe. A gente não sabe que para poder ficar saudável e ficar bem com o corpo, a gente tem que comer comidas mais saudáveis, fazer algum exercício físico. A gente também não sabe que para poder conseguir ser bem sucedido em uma área, a gente não tem que estudar mais, seja um caso do empreendedor, seja um caso de alguém que trabalha em alguma empresa. Não, eu não gosto do meu trabalho. Cara, então sai, sabe? Você não é uma árvore, você não está plantado. Então, se você não está feliz com o que está, estude mais, procure ver qual é a sua vocação. Porque o que não dá é você continuar sempre com esses maus hábitos e aí a vida vai passando e você simplesmente deixou de fazer o que você gostaria de ter feito. E aí quando você estiver velhinho ou velhinha, você vai se arrepender de não ter tomado as decisões da sua vida. Mas, como eu já falei, o subconsciente, muitas vezes ele nos paralisa de medo. Então, o que é que a gente faz através da hipnoterapia? A gente trabalha, certo? Para que você possa tomar o controle da sua vida. Ai, Mari, mas é possível tomar? Sim, é possível. É possível. Basta você querer. Vamos lá. Deixa eu ver.
Pronto, é o caso também da depressão, pessoal. Obrigada, pessoal. Vitor, boa noite. Obrigada por ter vindo. A depressão, certo? Começa com uma fobia social ali, um bullying aqui, porque a gente precisa ter bastante cuidado com esse tipo de situação. Porque, mais uma vez, o subconsciente ele vai buscar nos proteger. Por exemplo, a pessoa sofre bullying na escola, na faculdade, enfim, que por incrível que pareça acontece, até na faculdade, enfim. Então, quando não precisa ir, aí o subconsciente diz, opa, posso ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui, ninguém vai fazer bullying comigo, vou ficar no meu quarto, eu estou tranquilo, estou seguro. Aí, no segundo dia, do mesmo jeito. E aí, o que é que o subconsciente entende? Opa, peraí. Ficar no meu quarto me dá prazer, porque eu não vou precisar estar com aquelas pessoas que ficam me maltratando, que ficam fazendo bullying comigo. Aí, depois que vinculam uma emoção negativa, aí fica mais complicado de você conseguir ressignificar isso. E não é através de medicação, certo? É um programa que foi automatizado, um mau hábito que foi automatizado pelo seu cérebro e está sendo rodado pelo seu subconsciente como uma forma de proteção. Aí tem também, pessoal, o que a gente chama de ganho secundário. Óbvio que é de forma inconsciente, ninguém quer ficar depressivo conscientemente. Quando a pessoa começa a ficar triste em casa, a família não se importa, mas aí vai para um psicólogo, um psiquiatra, e aí diz, não, tá com depressão. Aí diz, fala, o bichinho tá com depressão, ou a bichinha tá com depressão. Oh, meu Deus, aí pronto. Aí começa o cuidado. Ah, você quer isso? Você quer aquilo? E não sei o quê. E começa a dar aquela atenção e ter aquela dedicação que ele não tinha. Então, o subconsciente registra o quê? Opa! Depressão é bom. Com depressão... Opa, Betinho, boa noite. Com depressão, eu tenho carinho das pessoas. Eu tenho a atenção da minha família. Cara, é muito bom isso. Não, subconsciente. Depressão não é bom. Depressão é uma furada. Mas essa é a mecânica do nosso subconsciente. Porque a gente precisa ser protegido, mas da forma certa. E como é, Mari, que a gente faz a forma certa? Criando bons hábitos. Anísio, boa noite, lindo. Boa noite, Andréa, Betinho. A gente precisa criar bons hábitos para que ele e fazer diariamente, para que ele possa ser automatizado. Como eu havia falado sobre a questão do carro, né? Quando a gente estava aprendendo a dirigir. Aí, seguinte. Depois de tudo isso, começa a virar uma bola de neve. E esse hábito, ele fica um problema, assim, gigante. E as pessoas começam a jogar, né? Ah, não, ela ficou assim depois que o pai morreu. Não, ela ficou com esse negócio porque... terminou com a namorada ou alguma coisa assim, começam a chutar, né, tentando adivinhar como que começou esse problema. E o que mais tem sido falado com relação a esses problemas é que o pessoal fica procurando, às vezes a pessoa, não, isso aí é mimo, isso é coisa de gente mimada. Não, isso aí é falta de peia, isso é aquilo. Não, gente, depressão é algo sério. É um programa que está sendo rodado pelo seu subconsciente de forma automatizada. Então, você precisa procurar reprogramar o seu cérebro. E para reprogramar o seu cérebro é com hipnose e PNL. Que com a PNL a gente pode mudar o programa, reprogramar sua mente mesmo. A gente vai procurar observar pessoas que tiveram o mesmo problema e conseguiram sair dessa, porque assim, como eu já falei várias vezes, a gente não consegue deletar a memória, mas a gente consegue instalar um programa positivo
em cima de um negativo. Então, eu tenho um programa aqui da depressão. Não, eu vou instalar aqui o programa do bem-estar, eu vou instalar aqui o programa da tranquilidade, para que quando a gente vai colocar essa depressão, sabe, lembra daquelas subpastas que eu havia falado? Numas pastas lá embaixo, porque cada vez que eu for procurar, ela vai ficar mais difícil. Só que muitas vezes o que acontece? A pessoa depressiva, ela consegue, ela pode voltar a ter depressão. Mas Mari, por que você não disse? Não, porque é um programa. É um programa. É um programa que você pode acessá-lo a qualquer momento. Só que, por isso que na hipnose clínica, na hipnoterapia, a gente fecha os planos terapêuticos para poder fortalecer cada vez mais. Para fortalecer, para que isso não volte. A gente muda a fisiologia do cliente-paciente, a gente procura as melhores formas para que possa fazer com que isso não venha mais atrapalhar. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Aí tem a questão da característica da mente preguiçosa, que é aquela forma que eu falei do nosso subconsciente economizar energia para o nosso cérebro. Porque ele quer o tempo todo tá economizando energia. E, pessoal, os nossos traumas, eles são gerados desde a nossa primeira infância, certo? Que vai até os 6 anos de idade, que é onde o cérebro está moldando, gerando aquelas conexões neurais. Aí dos 7 aos 14 começa a nossa segunda fase, que vem aquela adolescência, e até a vida adulta. E normalmente é na vida adulta que a gente vem apresentar alguns sintomas, seja uma compulsão, seja uma ansiedade, uma fobia social, uma depressão. Porque é como a questão do copo que eu havia falado, vai só juntando, até chegar a um ponto de você não conseguir mais conviver com isso. E é justamente quando está na fase adulta, a maioria das vezes, né? Óbvio que hoje temos eu tenho até muitos clientes e tenho clientes hoje jovens, porque como está muito acelerado tudo, aí não estão conseguindo, pessoas com 15 anos, 14, que não está conseguindo lidar com as emoções, porque está sofrendo por algum bullying, por alguma situação. E como eu havia falado, né, temos o fator crítico, que é uma barreira entre o consciente e o subconsciente. Que se você quiser mudar, é como se fosse... Pronto, essa prancheta aqui. Aqui tá uma barreira, então eu vou mudar. Aí você fica batendo. Você vai bater sua cabeça, você vai criar um aneurisma e você não vai conseguir modificar. Porque não é assim, não é pela força, você pode modificar também através de mantras. É por isso que a gente escuta tanto o pessoal que tem aquele Ho Oponopono, que é uma meditação havaiana que funciona muito, eu até passo para os meus clientes também, que eu sinto muito, eu te perdoo, te amo e sou grato. Porque nós quem nos cobramos, a pior pessoa que a gente fica procurando culpados, mas se você quiser encontrar o culpado pela situação que você está passando, olhe no espelho, se olhe no espelho e comece a se amar e se aceitar, porque você vai perceber que você vai conseguir modificar a sua vida, as suas emoções, porque não se engane, só a motivação não vai ser possível você conseguir ressignificar esses traumas, esses problemas. Você precisa trabalhar essas emoções através de hipnose, PNL ou algum mantra. Então, vamos continuar. A Dérbia, Carlos, Gênesis, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Saudade, a Dérbia. Bem, o fator crítico, como eu já havia falado, né? Ele começa zerado nas crianças e aí vai subindo essa barreira de acordo com as nossas vivências. Pessoal, o efeito placebo, não sei se alguém já ouviu isso, é muito utilizado pelos médicos e nada mais é que hipnose. Esse ângulo tá estranho. Nada mais é que hipnose, porque é como
O efeito placebo funciona assim. O médico, ele é uma autoridade, assim como o padre, um pastor. Então, quando você está diante de uma autoridade, o seu senso crítico, ele é reduzido. Porque a gente consegue reduzir através de uma emoção, né? Ou uma figura de autoridade, muitas vezes até um gerente. Tem pessoas que ficam desconfortáveis perto de figuras que mostram autoridade, porque justamente por isso. Por ela demonstrar essa autoridade, a gente vai e baixa o nosso senso crítico. E aí, a sugestão, ela entra no nosso subconsciente, assim, sabe, como uma flecha? Muitas vezes, pode observar, quando a gente procura um médico, a gente sabe que ele vai nos ajudar. Então, se ele vai nos ajudar, muitas vezes não importa nem qual a medicação que ele passa. Porque algumas vezes eles dão chute, eles olham lá, essa medicação funciona para isso, isso e isso. E aí, passa. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, e pode observar que quando você não sente aquela firmeza no médico, naquele profissional, no padre, no pastor, uma figura de autoridade, não funciona. Você precisa voltar para ele ou para outro. Porque esse efeito placebo é justamente isso, é quando é a sugestão. E como a hipnose é sugestão. Então, às vezes, se o médico chega para você e diz, olha, toma esse remedinho aqui, 5 dias, 3 vezes ao dia e tal, que você vai ficar boa. E aí você acaba realmente ficando bom. Muitas vezes, né, o remédio não tem nada a ver com isso. É tão somente a sugestão que o médico deu e foi direto para o seu subconsciente por ele ser uma figura importante. Aí o seu senso crítico, ele dá uma desarmada. Olá, acho que é a Ana, né, Aninha? No Instituto Expansão da Mente, Gustavo, gratidão, gratidão. Próximo final de semana estaremos juntos, hein? Vamos lá, continuando. Sim, outra coisa também que a gente pode ser hipnotizado, como eu já havia falado, por pastor, por padre, até pelo nosso namorado ou namorada, que muitas vezes, porque a gente, quando está emocionado, reduz o senso crítico, que eu já havia falado. Beijo, minha linda. Gratidão. Então, com a hipnose a gente consegue ultrapassar esse senso crítico, como eu havia falado, e aí essa sugestão ela vai direto no subconsciente, de forma elegida e permitida, porque a mente consciente, quando a gente está utilizando a hipnoterapia, a gente também precisa da sua mente consciente, porque é como eu falei, aí você vai precisar seguir as instruções, né, e querer ser hipnotizado. Então você vai elegendo, porque já imaginou, eu digo assim para vocês agora, eu vou contar até 3, vou estalar os dedos e aí vocês vão ficar nu ou vão me ver nua. Não é assim. Ou até mesmo também, pronto, aproveitar o gancho aqui, que será motivo de outra live, falar um pouco sobre a hipnose, né? Se a pessoa tem receio em vir, porque diz, não, eu vou contar meus segredos e não vai dar certo. Não, eu não acabei de falar que você elege e você permite. Se a pessoa está aqui de olhos fechados, eu digo, olha, eu vou contar até 3 e você vai ficar nu, ou você vai dizer a senha do banco. A pessoa vai abrir o olho e vai dizer, não vou dizer, não sou obrigada. Porque a pessoa fica todo o tempo consciente, a gente só vai reduzir o senso crítico. Para quê? Para que essa flecha, como eu havia falado, essa sugestão, ela entre no seu subconsciente e possa reprogramar aquelas emoções exacerbadas, possa reprogramar esses maus hábitos, para que você possa conseguir aprender a lidar com as suas emoções e assumir o controle da sua mente. Deixa-me ver, tô olhando aqui o roteirinho. Agora massa! Vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes também. Que eu tinha gravado um vídeo, mas tem algumas pessoas que não me seguem ainda, que estão nessa live. Bora lá. Pessoal, o tipo de crença limitante que hoje mais nos limita realmente, eu digo nos, me incluindo, porque até, sei lá, um mês atrás eu tinha esse tipo de problema, que são crenças
que não tem nada a ver com religião, mas que são impostos por figuras que para a gente tem uma autoridade, seja um pai ou uma mãe. Quando éramos crianças, no caso, uma determinada época, como eu já falei, desde a primeira infância, que é onde estão gerados todos os nossos traumas, ou a grande maioria, pode observar que com certeza vocês já ouviram alguém da sua família, sua avó, seu pai, sua mãe, não sei, dizer: não, dinheiro não traz felicidade. Não, eu prefiro ter saúde do que dinheiro. Não, rico não vai para o céu. Principalmente quem é religioso tem esse tipo de problema. Eu estava até fazendo uma técnica com uma cliente minha, e aí quando eu estava fazendo a sugestão para ela poder repetir, ela disse: não, não pode amar o dinheiro, não sei o quê. Mas é uma coisa que todos nós precisamos, gente. Dinheiro é uma energia. É uma energia. Pode observar, muitas vezes a pessoa ganha muito bem, poderia estar vivendo maravilhosamente bem. Só que aí, sabe, lembra daquela pasta que eu falei, aquelas subpastas que estão lá no nosso subconsciente? Vai lá olhar: opa, quando eu tinha tantos anos, meu pai falou que dinheiro não traz felicidade. Aí o subconsciente, ele não quer nos manter protegido? Então, não, vixe, dinheiro não traz felicidade. Então, para que eu possa conseguir ser feliz, eu tenho que me desfazer desse dinheiro. E começa a comprar coisas que muitas vezes não precisa. Tem até não sei se o pessoal chama meme, que tinham colocado para você fazer 4 perguntas quando você for comprar, né? Não lembro bem, mas tipo: eu preciso disso? Aí não. Tô podendo? Não. Mas eu levo? Aí a pessoa vai e compra. É justamente isso que acontece. Por quê? Porque é uma coisa que já está lá enraizadozinho no nosso subconsciente. E principalmente também, que é o caso teve uma vivência também aqui no consultório, de um cliente que ele simplesmente disse: não, porque eu cresci ouvindo meu pai dizendo isso, e aí o pai dele faleceu, então para ele vai: Maria, eu não vou deixar meu pai feliz onde quer que ele esteja, porque eu não estou ali cumprindo com o que ele fazia, que era sempre aperreado para pagar contas, buscando sempre ficar sem um real mesmo. Não, eu tenho R$1, peraí, eu tenho que comprar alguma coisa, vou comprar pão ali, para ficar sem nada, para poder, é como, sabe, é aquele mau hábito que eu já falei. Aquele gatilho, ele é disparado e você fica se sentindo mal até você realizar: não, eu tenho que fazer isso, então vou, e começa a me desprender de tudo, do dinheiro, e não consigo construir nada. Não consigo construir nada. Porque esse programa está lá no meu subconsciente, e toda vez que eu me vejo ganhando mais, toda vez que eu me vejo que já consegui pagar as contas, ainda tem esse bocado de dinheiro, vixe Maria, tem alguma coisa errada. Aí o subconsciente vai lá, busca aquela pastinha lá das crenças limitantes, aí diz: não, dinheiro não traz felicidade, a gente tem que se livrar dele para poder conseguir ser feliz. E por isso que existe tanta dificuldade financeira nos dias atuais, e por isso também que tem pessoas que estão muito bem, porque eles entenderam como funciona o mecanismo do cérebro, eles conseguiram tomar o controle, assumir mesmo o controle do subconsciente, porque uma vez que você assume, o seu cérebro vai fazer por onde o seu subconsciente vai fazer, por onde você conseguir mais dinheiro, você conseguir usufruir das coisas que realmente são necessárias. Pode observar, às vezes a gente, até quando vê uma pessoa que é mais controlada com dinheiro, fica chamando: ai meu Deus, só tem 10 minutos, tem tanta coisa para falar ainda. Fica falando: não, fulano é mão de vaca, é isso e aquilo. Mas se a gente conseguir observar, essa pessoa, ela pode ter passado dificuldade na infância, e aí o que foi que ela falou? Não, eu quero ter uma vida melhor, não quero viver como minha família. E ela começa a ler algum livro de algum empresário que conseguiu ter um bom modelo de negócio e funciona. Mas por que não funciona para todos? Porque cada ser é único, cada mente é um universo. Tem aquelas pessoas que a motivação, ela precisa estar sendo mais
diretamente no subconsciente, e outras pessoas conseguem se automotivar, conseguem fazer... Mudar de ambiente ajuda? Como assim, Adson? Me esclareça melhor, mudar de ambiente ajuda. Ajuda o quê? Pessoal, eu tinha tanta coisa para falar ainda, mas é só uma hora, daqui a pouco vai cair essa live. E eu ainda queria saber se vocês tinham alguma dúvida com relação a isso. A esse tipo de abordagem, né, do funcionamento da mente. Pronto, eu vou abrir esses 10 minutinhos para a pergunta. Formule melhor, Adson, por favor, essa pergunta. Mudar de ambiente ajuda. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode perguntar, certo? Esse foi o modelo para nós, hipnoterapeutas. O modelo da mente que, segundo Gerald Kay, que é dividido em 3, que é consciente, subconsciente e inconsciente. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Espero que tenha esclarecido um pouco mais, né? Vou procurar fazer outras lives para falar melhor a respeito, porque é sempre bom. E se você tá com esse tipo de problema, precisando reprogramar hábitos, instalar bons programas em cima desses maus hábitos, você pode entrar em contato, certo? Se você também quiser ressignificar crenças limitantes, porque o leque da hipnose ele é fantástico e a gente consegue ter bons e excelentes resultados. A gente ressignifica esses traumas passados. Mara, meu amor, com certeza a gente consegue sim. Inclusive, com a PNL a gente pode pegar até também metamodelo, como a gente modula, a gente usa a modelagem de alguém que você admira, e aí você começa, às vezes você vem para o hipnoterapeuta e diz, olha, eu queria falar bem como Cicraninho, eu queria ter a motivação de fulano de tal. E aí, Jeane, seja bem-vinda. Não vi quem entrou, não estou mais vendo, acho que teve algum problema. E aí a gente consegue sim modificar e programar a sua mente, que é justamente para criar, bem-vinda, Giane, e aí a gente consegue criar esse bom hábito. Pessoal, faltam só 7 minutos. Quem quiser fazer mais alguma pergunta? Entendi agora, Adson. Com relação à vida financeira é o seguinte, se você é empreendedor e você trabalha em casa, com certeza você vai dar aquela relaxada, né? No primeiro dia você vai bem motivado, porque como eu falei, a motivação é igual a bateria do celular, aquelas barrinhas que elas vão diminuindo, né? Se você não der outra carga nela. Então, é interessante, caso você não esteja trabalhando em uma empresa ou tenha o seu espaço, você procurar ambientes que possa lhe ajudar. Com certeza o ambiente ajuda. Porque se você for estudar, se você for trabalhar numa cama, o seu cérebro já vai entender. Quando a gente deita numa posição mais relaxada, ele já entende ali que é para relaxar. Por isso que não é interessante a gente procurar trabalhar ou estudar dentro do quarto. Você tem que ter o seu ambiente para estudo, para trabalho, para você poder conseguir separar as coisas, para otimizar melhor o seu tempo. Elton, boa noite. Daniela, que pena que vai já acabar, pessoal, mas eu agradeço muito, certo? Pela presença de vocês. Outra forma, Adson, que pode também lhe ajudar, seria interessante você observar essas pessoas que algum empresário que você admira, que você gostaria de ter as características dele, e aí você começa a observar, peraí, como é a rotina dele? Você começa a seguir ele, você diz, não, a rotina dele, como é? Ele faz assim, ele faz assado, e você começa a modular isso. Você vai criar o bom hábito de fazer essas coisas positivas. Porque, pessoal, se alguém conseguiu, você também consegue.
Todos nós, obrigada, querida, muito obrigada. Todos nós somos dotados de uma imensidão de coisas. Tem uns memes bem engraçados que é, ai, Deus, me ajuda, faz alguma coisa, o que é que eu faço para mudar? E aí a pessoa tem o espelho, certo? Para que você possa identificar que você, quem traz as mudanças para a sua vida. Tudo depende de você. Então, você que não está com condições financeiras, que não está podendo agora priorizar a sua saúde mental, mudar o seu mindset, mudar a sua visão de mundo, você procure modular pessoas que você admira. E procure também andar, certo, com pessoas que vão somar. Por exemplo, leão, ele anda com leão, né? Se o leão for andar igual a analogiazinha do Rei Leão, que criaram toda aquela ideia para poder não serem comidos, né? Pelo leão. Então, basicamente isso. Se você está rodeado de pessoas que lhe desejam bem, que lhe botam para cima, então isso é muito bom. Procure sempre também, Hudson, você que também é empreendedor, ficar perto de pessoas que você gostaria de ser. É muito bom você estar perto de pessoas que você gostaria de ser e que essas pessoas lhe somam. Exatamente, Giane. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Porque os hábitos a gente começa, por a gente ouvir tanto, lembra a questão do fator crítico que eu falei? O cérebro, ele aprende por repetição, controle e velocidade sobre a posição de imagens. Então, você está num ambiente favorável, você está com pessoas que você confia, seus amigos, então você vê, tem até uns jargões que a gente fala e a outra pessoa começa a utilizar também. Então, os hábitos também são assim, certo? Deixa eu ver aqui. Michelle perguntou alguma coisa. Pessoas que sofreram grandes traumas podem ressignificar. Isso, Michelle, com certeza. A gente consegue sim ressignificar aqueles traumas e vai ficar tão somente a lembrança. A gente vai ressignificar a emoção, porque como eu falei, a gente não deleta a memória, mas a gente ressignifica, dá um novo sentido, que ressignificar é a palavra da moda, né? Assim como mindset também. Eita, falta menos de 2 minutos. Pessoal, eu gostaria de agradecer, certo? Pela presença de todos. Espero que eu tenha ajudado, tenha sido clara. E se tiver mais alguma dúvida, tem 1 minuto e pouquinho. Daqui a pouco vai encerrar essa live, eu vou deixar ela disponível, porque fica 24 horas disponível. Gostaria de agradecer demais, certo? Aos meus clientes lindos que compareceram, aos meus amigos que eu amo demais do Instituto. Próximo final de semana estarei aí dando um abraço grande em vocês, que eu amo de paixão. Esse casal, Dani, morrendo de saudade, minha linda. Pessoas que sugam nossas energias não são bem-vindas. Exatamente, Michele. Gratidão a todos, certo? Obrigada, Gustavo. Você é fantástico. Seu coração é gigante. Gratidão mesmo por tudo. E vai já cair, certo? Vou procurar, pessoal, fazer dia de segunda essas lives para que a gente possa conversar melhor, para esclarecer um pouco, porque é sempre bom, né? E aí, se vocês tiverem sugestão, se quiser que eu fale sempre melhor como a gente poder reprogramar esses problemas, esses nossos traumas, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Então, gratidão a todos. Vai já encerrar. Boa noite. Tenham todos uma excelente semana, certo? E quem conhecer alguém que gostaria de visualizar, eu vou deixar essa live salva por 24 horas. E gratidão mesmo. Beijo para todos. Boa noite. Obrigada por tudo. E até a próxima. Vai cair agora. Beijão.